Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar bem com a graça e a bondade de nosso Deus e Pai. Estamos aí numa série aí de exposições falando sobre interpretação bíblicas, utilizando uma metodologia ou algumas técnicas, embora a gente vai ver mais para frente várias metodologias, mas a metodologia que nós estamos estudando é a histórico-gramatical, uma metodologia que tem sido usada por boa parte dos cristãos na interpretação das escrituras sagradas. Você que tem acompanhado o canal, deixa seu like, isso fortalece para que o YouTube possa entender que o canal é relevante, possa distribuir para mais pessoas. Também deixa seus comentários, tá certo? E a gente vai responder, porque eu sei que tem dúvidas nessa área de interpretação. A interpretação não é uma coisa tão simples e a gente precisa procurar conhecer esse universo, né? Pois quando mais a gente interpreta, a gente vai tendo mais desenvolvimento naquilo que a gente lê. E também compartilha com as pessoas se para você tem sido importante e relevante. Você que está entrando no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. E a todos aí que têm acompanhado, fica aqui a minha gratidão a todos pelo carinho e ao mesmo tempo aí pela cooperação aí nos seus comentários que a gente vai respondendo, tá certo? Sei que alguns comentam, outros não, fica a critério, não tem problema, mas o importante é que a gente possa captar todas essas exposições que nós estamos tendo e isso possa valorizar o seu crescimento, tá certo? A ideia do canal é, de fato, fomentar boa teologia, passando pelas ramificações bíblicas, históricas, sistemáticas e práticas e cooperando aí no entendimento e na exposição das escrituras sagradas. Sem mais delonga, vamos então abordar aí sobre a interpretação das escrituras sagradas. Nós vamos falar aí algo aí que é importantíssimo. Você tem acompanhado juntamente comigo, a gente tem falado muito sobre o Dr. Russell Shedd, uma citação que ele faz do Dr. Hirsch, que diz: a interpretação autorizada não pode fugir da intenção do autor. Eu tenho batido em todos os vídeos essa citação, que está lá na página 2 do professor Kans. A gente já colocou a bibliografia e também nas descrições a bibliografia está aí para que você possa investir aí no seu crescimento, comprar nas principais livrarias aí do país de linha teológica. Essa frase ela é muito importante e ela precisa ser interiorizada no nosso coração. A interpretação autorizada ela não pode fugir da intenção do autor. O autor tem uma intencionalidade e essa intencionalidade é dizer o que ele quis dizer e para isso a gente precisa ouvir. E para ouvir o que o autor tem a dizer, a gente precisa silenciar o nosso coração, os nossos pressupostos, e eu sei que isso é uma disciplina, e disciplina exige de nós muito esforço. E se a gente for disciplinado nisso, a gente vai acabar aprendendo a ouvir o que o autor quis dizer. E aí a gente não vai colocar no texto o que o texto não quis dizer, tá certo? Então essa frase ela é uma frase impactante, importante, que a gente tem que trazer aí para o nosso dia a dia. E falando ainda de gênero literário, hoje nós vamos ver o gênero literário das narrativas, tá? Nós temos a responsabilidade de procurar conhecer a verdade conforme exposta na palavra de Deus. Então Deus ele revelou a sua palavra. Então parte de nós ter responsabilidade em procurar conhecer aquilo que foi revelado, que é a verdade de Deus. Então, é claro que nos gêneros literários você tem a verdade de Deus,
a revelação de Deus, mas você também tem circunstâncias, situações específicas que envolvem personagens de atitudes pecaminosas e etc. Que é uma história, que é uma narrativa, que é algumas situações que você vê dentro da Escritura Sagrada. E aí a gente separa o que é inspiração de Deus nesse sentido, do que Deus está dizendo dentro daquela narrativa. Então, você pega uma narrativa que tenha pecado ali, Deus não soprou o pecado, mas quem está naquela narrativa está cometendo o pecado. Então, dentro dessa temática que você está estudando e você avalia que tem pecado, você vai perceber que Deus vai enviar uma palavra, uma direção para que o pecador possa mudar de atitude. Então, a inspiração de Deus está naquilo que ele revela na sua verdade, e aí eu vou ter a responsabilidade de separar essa verdade daquela circunstância e aí avaliar com calma dentro do contexto e extrair o que o texto diz, e as aplicações vão seguir de forma clara e objetiva. Então nós temos essa responsabilidade de procurar conhecer a verdade conforme ela é exposta na palavra de Deus, tá certo? A gente não pode negar isso. Então, o gênero literário chamado narrativas são histórias relatadas com o objetivo de mostrar o quê? Transmitir circunstâncias, problemas, biografias de diversos personagens específicos. Você tem um clímax dentro dessas narrativas, você tem clímax de solução, você tem tragédias, você tem questões épicas, você tem romance, você tem coisas heróicas, você tem sátira, você tem polêmica, você tem uma série de narrativas específicas que vão transmitir, sim, uma série de circunstâncias sociais, espirituais, políticas, religiosas, problemas por causa do pecado, circunstâncias que envolvem o povo de Israel, outras nações, biografias específicas de personagens específicos, de características específicas. Essas narrativas são histórias em que encontra-se tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento e que eu preciso identificar. Dentro dessas narrativas, nós temos também, dentro do Antigo Testamento, no Pentateuco, nos históricos, proféticos e poéticos, assim como no Novo Testamento, como eu disse, nos Evangelhos, em Atos principalmente, temos muita narrativa. 40% das escrituras, a forma ou gênero literário é em narrativa. 40% da escritura. Então nós temos 66 livros compondo a escritura sagrada, esse livro sacrossanto, como alguns gostam de mensurar, e ele também é um livro de duas naturezas, de natureza de Deus, divina, e humana. Por que humana? Porque Deus usou homens para escrever numa gramática, numa língua humana. O que? A palavra de Deus. Mesmo tendo uma série de fatores e circunstâncias dentro das narrativas que muitas vezes aparenta ter aí problemáticas específicas por causa de certas personagens. Então 40% aí das narrativas, 40% das escrituras você tem esse gênero literário chamado narrativas. Então, nós temos aí uma porção considerável, bem substancial em relação a quando você vai fazer interpretação. E se você gosta das narrativas, como eu também gosto, e eu procuro estudar as narrativas, você tem envolvimento com aquelas histórias. E aí, a partir dali, você passa a entender algumas coisas. As narrativas, nós temos dois homens aí específicos. Nós temos aí o Gordon Fee, tá? Esses dois autores que escreveram o livro Entendes o que Lês, Gordon Fee e Douglas Stuart. O Gordon Fee é esse senhor
que está aí de blazer e de gola branca, e o Douglas Sturts, esse outro senhor aí que está de gravata. No livro Entendes o que Lês, eu tirei aí da página 130 uma citação do que os dois dizem. As narrativas nada mais é do que histórias que recontam os eventos históricos do passado com a intenção de dar sentido e direção a um determinado povo no presente. Então, dentro desse contexto de narrativa, você vai perceber essas histórias envolventes do passado e você vai extrair dessas histórias do passado princípios estabelecidos que podem cooperar com o presente, que vai dar intenção, sentido e direção. Mas eu preciso observar isso com muita prudência, para que eu não faça das narrativas alegoria ou tipificações. Eu vou usar a alegoria aonde me permite usar a alegoria. Eu vou tipificar aonde permite eu tipificar. Senão, você vai ver coisas estranhas sendo pinceladas ou ditas que muitas vezes destoa do que o autor quis dizer, a intenção. Então, as narrativas são isso, são histórias que recontam os eventos históricos do passado com a intenção de dar sentido e direção a um determinado povo no presente. Essas histórias que se encontram nas narrativas, tem narrativas dentro do Pentateuco, boa parte dos históricos são narrativas, contando a história do povo de Israel, de outras nações, e esses livros eles são preservados para que a comunidade de Israel e também no Novo Testamento, na Nova Aliança, a gente possa tirar lições. O próprio apóstolo Paulo, na sua epístola ou carta de 1 Coríntios, no capítulo 10, ele fala sobre as histórias de Israel e ele diz para os irmãos que estão vivendo na cidade de Corinto que as narrativas históricas de Israel são exemplos que nós podemos extrair de forma positiva, olhando para essas narrativas, e se elas têm sentido negativo, nós não praticarmos. Se elas têm sentido positivo, a gente praticar. Ou seja, se é negativo ou positivo, você pode praticar, não copiando aquilo que é negativo, aquilo que é caído, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é transgressivo. Então você não vai praticar, ou seja, você tem como um ensinamento não fazer igual. Olha só, Paulo ele trabalha isso muito bem delineado lá em 1 Coríntios capítulo 10. Te convido depois você ler essa carta, essa epístola nesse capítulo, e aí você vai entender bem claramente aí o que nós estamos falando, tá? Pra gente ganhar tempo. Então, as narrativas, você tem um protagonista. O que é o protagonista? É o personagem principal da história. Você tem o antagonista. O que é o antagonista? O personagem que provoca ou o conflito, ou a tensão da história, ou alguma circunstância ali. E você tem o coadjuvante, que é o personagens que são importantes dentro da trama, ou seja, aqueles que estão envolvidos no meio daquela narrativa. Então, você precisa perceber na observação quem que é o personagem principal, quem é o antagonista, o personagem que provoca o conflito, a circunstância ou a tensão, e você precisa perceber quem é os coadjuvantes. Nas narrativas, essas três características, essas três personagens, elas aparecem evidentemente. Então você vai ter esse olhar quando você for interpretar um texto sagrado. O que nós precisamos observar nessas narrativas? Primeiro,
se aquela narrativa ela tem algum ensinamento doutrinário. O que é um ensinamento doutrinário? É ah, algum ensinamento no sentido de mandamento, de é, postura, enfim, tem a ver com amor, misericórdia, compaixão, alguma sensibilidade específica, como perdão, o exercício de responsabilidade, enfim, você vai observar se tem algum ensinamento doutrinário específico. Doutrina significa ensino, significa alguma lição, alguma direção espiritual ou moral, alguma coisa que tem a ver com uma vida reta, justa, com uma vida de integridade, enfim. Se tem algum ensinamento doutrinário. Essa é a primeira observação que você tem que olhar. Segundo, se essa narrativa tem algum princípio moral que pode ser aplicado e que faz ligação aí com o Novo Testamento. Olha só. Então, dentro da narrativa, eu preciso perceber, pô, tem um princípio moral aí. O princípio moral de retidão. Ser um homem que caminha de forma justa. Opa, então vou observar isso. Se esse princípio ele é evidente também e faz sentido com o Novo Testamento. Tá? Essa aí é bem específica. E qual é o propósito daquela narrativa? É revelar o que sobre a pessoa do Senhor. Aquela narrativa quer te mostrar o que? Quer revelar o que? Acerca de Jesus. Aqui é um foco que eu estou colocando. Ou quer te mostrar uma personalidade ali, uma biografia de alguém, um personagem, alguma característica, alguma virtude, alguma questão imoral, enfim. Tem um propósito daquela narrativa. Por exemplo, o livro de Juízes está cheio de elementos ali que envolve alguns princípios doutrinários, ensinamentos doutrinários, princípios morais e espirituais, mas também mostrar o caráter de como está a nação, né? O que Deus fez. Então, você quer entender um pouquinho de alguma narrativa mais aguda nesse específico, olha para o livro de Juízes. Eu sei que é um livro também muito difícil de entender, mas é um livro espetacular como narrativa, porque ali você vê ensinamentos doutrinários que envolve a lei, que envolve santificação, que envolve a quebra da lei, de questões morais, envolve personagens conflituosos, crises, mostra o propósito redentivo de Deus para com Israel, ou juízos para com Israel por quebra de mandamento, da aliança, né, com Deus. Então a gente precisa observar essas narrativas dentro também aí dessa perspectiva. Eu quero trabalhar com vocês a narrativa de Êxodo, capítulo 3. A gente vai fazer aqui um exercício, feito essas considerações aí que nós acabamos de expor sobre a narrativa, e olhando para Êxodo, capítulo de número 3, nós temos alguns apontamentos importantes para fazer. Então, quem é o protagonista do capítulo 3? O protagonista do capítulo 3 é Deus. Ele é o principal personagem da história do capítulo 3. Não é o povo de Israel o protagonista. O protagonista é Deus. O antagonista são os egípcios. Os antagonistas são todos aqueles que nós chamamos de exatores, são os que estão provocando uma tensão ou um conflito. No capítulo 3, no versículo 7 e 10, o texto vai dizer assim:
Versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Pula para o versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, o antagonista são tanto os que estão trazendo dificuldades, tribulações e opressões ao povo de Israel. Esse conflito, essa tensão. O capítulo 3, versículos 7 e 10 mostra quem é os antagonistas. E o capítulo em 3 inteirinho vai mostrar que Deus é o protagonista do capítulo, dessa perícope. Essa perícope do capítulo 3 começa no versículo 1 e vai terminar no versículo 22. E entre essa porção desse capítulo, você tem transições. O que é uma transição? São movimentos que o texto, essa narrativa, ela vai dando essa beleza dentro do capítulo 3. E os coadjuvantes são Moisés e o povo de Israel. O capítulo 3 mostra isso. Então são personagens importantes dentro dessa trama, dentro dessa relação. O capítulo 3 diz sobre o período que Israel está cativo ou escravo no Egito. Se eu quero saber o motivo, a razão por que eles estão escravos no Egito, eu vou para o capítulo 1 e para o capítulo 2. Principalmente o capítulo 1. E aí eu vou entender, e aí eu vou saber que Deus é o protagonista, o personagem principal da história, porque Deus, ele ouve o clamor dos filhos de Israel. Então o personagem principal não é Israel. O personagem principal é Deus. O personagem coadjuvante, sim, vai ser Moisés e o povo, porque Deus vai usar Moisés para falar com o seu povo da sua aflição. Então eu preciso entender esse foco. Por quê? Porque a revelação de Êxodo capítulo 3 quer mostrar Deus como o autor principal da redenção do povo de Israel do Egito. Então, não é o povo de Israel o objeto principal da narrativa. O objeto principal da narrativa é Deus. Moisés, ao escrever o capítulo 3 de Êxodo, é mostrar que Deus é o responsável pela libertação do povo de Israel dos seus exaltores. Olha só, do Faraó. É importante, quando você vai lendo a narrativa, você vai percebendo isso. Então, eu quero trabalhar aqui em foco com você. Quando você estiver lendo as narrativas, tenta observar quem é o protagonista, o antagonista e os coadjuvantes. Vai ficar mais fácil para você poder fazer a interpretação, tá certo? Olhando para o texto. Essa é a primeira dica. Observa, leia quantas vezes for necessário o texto para você encontrar o protagonista, o antagonista e os coadjuvantes. Marcos, será que todas as histórias das narrativas vai se encontrar assim? Você vai precisar gastar tempo de leitura, porque tem narrativa que essas questões elas podem estar implícitas, ou seja, tá lá, mas precisa gastar tempo refletindo no que o texto diz. E tem outras partes que estão mais explícitas. No capítulo 3, está explícito. Então você sabe que o protagonista é Deus e não Israel. O foco é Deus, porque quem vai ser o libertador de Israel é Deus,
Moisés é a ferramenta que Deus usa, mas o libertador é o Senhor. Então, qual é o propósito dessa narrativa? Vamos lá? Vamos acompanhar esse propósito? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Qual é o ensino doutrinário dessa narrativa? O ensino doutrinário dessa narrativa é que Deus é o libertador dos filhos de Israel. Versículos 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então, qual é o propósito doutrinário? Doutrina. Lembra? Eu vou trazer do texto aqui um ensinamento. Libertação. Libertação é um ensino doutrinário. Então, quem é o libertador? Deus. Isso está ligado também com o Novo Testamento, tá? Quem é o libertador dos povos, das nações? Cristo, o Deus encarnado. É o libertador. Então, dentro desse contexto de Êxodo capítulo 3, você tem uma doutrina. Então, naquela noite eu vou trabalhar com a igreja. Deus é o libertador dos povos. Se eu quero fazer uma aplicação com o Novo Testamento. Se eu quero só trabalhar o livro de Êxodo, olhando para o povo específico de Israel, eu vou trabalhar então nesse sentido. Deus é o libertador dos filhos de Israel. Olha só, Deus não esqueceu o povo de Israel. Se eu quero trabalhar o princípio no Novo Testamento, Deus não esqueceu, Jesus não esqueceu, o Deus encarnado não esqueceu a sua igreja. O Deus encarnado não se esqueceu das nações. Através de Cristo Jesus, ele continua operando libertação do império das trevas, dos exatores. Aqui eu posso fazer uma tipificação. Os exatores fazendo menção de Satanás, dos demônios, enfim, do príncipe das trevas. Então, qual é o ensino doutrinário que você percebe no versículo 7 e 8? Deus é o libertador dos filhos de Israel. Israel por Israel conseguiria se libertar do povo egípcio? A resposta é não. Israel por Israel não conseguiria. Mas Deus, o Deus da aliança, que fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, é o único que tem a supremacia, poder para libertar o povo de Israel. Se eu quero fazer uma aplicação sobre isso no Novo Testamento, eu poderia. O único que tem poder para trazer livramento, libertar a igreja dos seus exatores, a igreja de momentos críticos, é Cristo. Então, o foco não é o problema, o foco é a pessoa que pode trazer libertação ou redenção, que também tem foco de libertar e salvar. E aí, se o pregador, o estudante que tem conhecimento teológico, ele vai trabalhar aí doutrinas específicas que envolvem redenção e por aí vai. Vai trazendo textos de apoio e vai abençoando a congregação. Segundo, qual é o propósito da narrativa do capítulo 3? Revelar a pessoa de Deus. Ao versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Versículo 14. O texto fala: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Então, qual é o propósito da narrativa no Êxodo capítulo 3?
é revelar a pessoa de Deus para Israel. O Deus de Israel ouviu os suas orações, viu o seu sofrimento e agora se revela com mão poderosa para libertar os filhos de Israel dos seus exatores. Então, qual é o propósito da narrativa? Revelar a pessoa de Deus. Olha como é tremendo. Isso está tudo no texto sagrado. Por isso que eu preciso, compreender a narrativa por meio aí da metodologia, por meio de perguntas, por meio de avaliações textuais, e aí eu encontro o propósito da narrativa. Então, nessa noite, amados e queridos irmãos, eu quero falar de Êxodo capítulo 3. E o propósito de Êxodo capítulo 3 é mostrar Deus, a sua grandeza e a sua pessoa. Qual é o objeto central da minha pregação, do meu ensino ou daquela reflexão? A pessoa de Deus. Assim eu poderia também fazer uma conexão com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, se eu estiver lendo uma narrativa aí que está apontando a pessoa de Cristo Jesus, tá certo? Então, está muito evidenciado, pelo menos aqui no texto, o que a narrativa aí da revelação de Deus. Terceiro, o que ocorreu nessa narrativa? Essa narrativa, ela revela a vontade de Deus. Ao versículo 20 a 22. O texto fala o seguinte: portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Então a vontade de Deus vai estar ocorrendo. Versículo 8, o texto fala: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, ou seja, da terra dos egípcios, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Então Deus vai cumprir a sua vontade, tirando eles da terra do Egito e dando a eles a terra de Canaã. E versículo 17, o texto fala: portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eteu, do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Então, o que ocorreu nessa narrativa? A vontade de Deus. A vontade de Deus é trazer livramento, libertação, como também a vontade de Deus é conduzi-los para a terra que mana leite e mel, a terra da promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, e também dar ao povo de Israel despojos do seu período de tempo de Israel como escravos ali. Eles não vão sair de mãos vazias. Os vizinhos vão dar joias, pratas, ouro, vestimentos dos despojos aí dos egípcios. É a vontade de Deus se cumprindo para o povo de Israel. Então você tem ensino doutrinário, você tem propósito dentro da narrativa e você tem a vontade de Deus acontecendo na narrativa. Olha só, peguei 3 aqui dentro do ponto de interpretação da narrativa. Então, qual seria o foco da narrativa? Deus. Se você fosse dar um tema para a narrativa de Êxodo capítulo 3, Deus é o nosso Redentor. Olha só. E os propósitos de Deus não podem ser
frustrado. A narrativa mostra a vontade de Deus a cumprir. Olha que interessante. Então, dentro da narrativa, toda ela é centrada em Deus. Então, Deus é o protagonista, o antagonista é o Egito, seus exatores e Faraó, como o monarca do Egito, e os coadjuvantes são Moisés e o povo de Israel. Você está menosprezando Moisés e Israel? Não, como coadjuvante, não. São povo de Deus, mas o foco principal é você exaltar a pessoa de Deus. Olha só, a narrativa mostra isso. E na hora de você fazer a aplicação e extrair outros elementos da narrativa, você vai levar o seu auditório a confiar, independente da circunstância, do tempo, das situações, a confiar no Deus que se revela para libertar. Olha que coisa impressionante e maravilhosa. É assim que a gente vai procurando entender e compreender as narrativas. Então, o objetivo é entender o cenário geral em que o texto foi escrito. Então, eu entendi o que é uma narrativa, eu entendi conceitualmente o que é uma narrativa, e agora eu vou procurar interpretar o texto. Eu peguei um capítulo longo, né, uma perícope muito longa, do capítulo 3, mas você pode escolher uma perícope, um trecho menor de uma narrativa e extrair da narrativa quem é o protagonista, quem é o antagonista, quem é o coadjuvante. Você pode ver se naquela narrativa tem um ensino doutrinário, se tem, né, um propósito. Você pode observar se aquele texto ali, qual é a centralidade, enfim, elementos que o texto, aquela narrativa vai te apresentar. Talvez você vai dominar a arte da interpretação, seja as leis apodíticas, casuísticas, as narrativas, a literatura profética, a literatura poética, a literatura de parábolas, a literatura apocalíptica, a literatura dos evangelhos, essas literaturas, esses gêneros que se encontram dentro da literatura bíblica com o passar do tempo. Não queira ter pressa para dominar. Você tem uma vida toda para percorrer na arte da interpretação. O que é bom você fazer, como eu faço, é pegar textos pequenos e de forma, com o passar do tempo, vai aumentando mais a perícope do texto. Então começa com textos pequenos, depois você vai para textos maiores, né? E quem sabe até entender mais contextos maiores dentro daquela perícope. A interpretação ela é de forma contínua, perseverando, tendo paciência, construindo, e isso não vem de uma hora para outra. Por exemplo, para você saber se aquele ensino é doutrinário, você precisa conhecer as principais doutrinas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então você tem que sempre procurar rever a teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento, rever a teologia sistemática, que é importante, você entender um pouco melhor do contexto histórico do povo de Israel, do contexto das igrejas no Novo Testamento, enfim. É importante sempre estar estudando as matérias que envolvem a teologia para não cair no esquecimento. Você pegar as cartas paulinas, de repente você viu lá que tem uma narrativa, tem algum contraponto dentro, eu preciso entender.
esse trabalho de interpretação bíblica, ele é um trabalho muito nobre e que você precisa se interessar, desejar no seu crescimento pessoal. Então eu te encorajo a poder estudar e se planejar. A gente sabe que o dia nosso é corrido, os afazeres, casa, trabalho, alguns casados, cuidadores de filhos, outros em ministério. O importante é você ter um planejamento de estudo seu, individualizado, e poder sempre aí, com graça, poder aí sempre se aperfeiçoar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos ajude na interpretação das Escrituras Sagradas, que o Eterno possa trazer a nós todos muita paciência para interpretar, porque não é uma tarefa fácil, a gente tem que perseverar, e eu sei que o Deus que nos chamou e que nos convidou para participarmos ativamente do seu reino, desse reino glorioso, a gente é por ele encorajado a conhecer mais as Escrituras Sagradas. E eu tenho certeza que você vai ter bons frutos aí na sua vida espiritual, vida social e caminhando com as pessoas. Um grande abraço, que Deus te abençoe e, permitindo Deus, a gente vai para outras narrativas. Um grande abraço, valeu, fui!